is not a place to come and go. Olá, meu nome é Rebeca, eu tenho 23 anos. Eu nasci na cidade de Americana, no interior do estado de São Paulo, e morei lá até os meus 4 anos. Depois de lá eu me mudei para São Paulo, capital, e morei lá aproximadamente 4 anos também. E depois de São Paulo, meu pai se mudava muito por trabalhos da igreja e tal, eu me mudei para Guarujá. Morei um tempo em Guarujá, depois me mudei para Bertioga, porque meu pai também começou a dirigir igreja lá, então tem uma trajetória de cidades aí. Morei também pouco tempo em Bertioga e eu me mudei para São José quando eu tinha 10 anos de idade. Importante lembrar que eu esqueci, eu queria contar também que meu pai é paulista, do interior de São Paulo também, de Jales, uma cidade pouco conhecida. E minha mãe é uma baiana, que na verdade é um pouco também goiana, porque ela nasceu na Bahia, em Brumado, e foi registrada em Santa Helena de Goiás. Então a minha mãe ela é um pouco dos dois. Então eu me mudei para São José quando eu tinha 10 anos e morei em São José dos Campos até os meus 19 anos. Que eu me mudei porque eu comecei a cursar psicologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Eu fiz cursinho, era um curso que eu queria muito conseguir passar. E eu me mudei para o Rio de Janeiro e eu tô lá até hoje, né? Eu digo que eu moro em 2 cidades, eu moro no Rio e moro em São José. E eu tô terminando meu curso ainda, então eu estou lá. Eu gosto muito, coisas que eu gosto de fazer. Gosto muito de melancia, minha fruta preferida. Sou apaixonada, se quiser me agradar, só me dá melancia. E gosto muito de viajar, conhecer lugares novos, assim, pra mim me revigora, conhecer outros lugares, outras pessoas. Eu acho isso muito importante pra mim. Eu não gosto de ficar sem dormir. Fico muito estressada se eu tiver que ficar virando noite, se eu ficar sem dormir. E acho que é isso. Bom, é isso. Oi, meu nome é Jonatas, eu tenho 26 anos, eu sou nascido em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Sou filho de uma baiana e de um paulistano, né? Não, paulista. Meu pai é do interior de São Paulo, nasceu em Vila Junqueira, e minha mãe é do interior da Bahia, nasceu em Guanambi, perto de Guanambi. Na verdade, nasceu em Sebastião das Laranjeiras, porque como ninguém conhece, Guanambi fica referência. Os dois se conheceram em São Paulo. Vieram trabalhar em Santa Bárbara do Oeste, né, no estado de São Paulo, e me tiveram lá. Eu cresci em Santa Bárbara do Oeste, sempre morei na mesma casa, sempre fui na mesma igreja, até que eu consegui passar no ensino médio bom em Campinas, num colégio técnico. Fiz o meu ensino médio em Campinas, depois eu fiz mais 2 anos de cursinho ainda, 2 anos com bolsa, e 1 ano em Campinas, 1 ano em São José dos Campos. Passei no vestibular em São José dos Campos, onde eu cursei Engenharia Aeronáutica, me formei em dezembro de 2016 e no ano de 2017 eu fui para Belo Horizonte trabalhar numa empresa de impressão 3D. Do que eu gosto de fazer? Eu gosto muito de tocar violão, gosto muito de cantar e eu acho que é isso, são 2 coisas que me definem muito bem, assim, fazer barulho é comigo mesmo. E eu não gosto de ficar sem dormir depois do almoço. Eu fico muito ruim assim durante o meu dia, então eu preciso tirar um cochilinho que é saudável. História. Eu vim fazer cursinho em São José dos Campos no ano de 2011 e eu ganhei bolsa num cursinho chamado Polieda. E quando eu vim, tinham 3 pastores da Assembleia de Deus daqui de São José dos Campos que faziam culto uma vez por mês lá no alojamento Polieda. E aí esses 3 pastores, eles me convidaram para ir conhecer a igreja aí na igreja sede. Eu junto mais 2 colegas do alojamento, a gente foi. E aí quando a gente chegou na igreja, foi uma igreja bacana e tal, mas foi um casal de 2 jovens muito simpáticos que recebeu a gente lá, fez amizade. Era a Rebeca e o Felipe, o irmão dela. E aí a gente se conheceu naquele dia, então foi assim que a gente se conheceu, né? Foi num culto da Assembleia, na igreja sede que a gente foi. E foi isso, né? Pois é, daí ele chegou lá na igreja e aí eu e meu irmão tinha sempre o hábito de receber os jovens novos que chegavam e tal.
E a gente ficou muito surpreso por chegar alguém tipo, de Santa Bárbara, porque aqui em São José as pessoas não conheciam muito assim a cidade, a gente nunca conheceu ninguém de lá, exceto uns irmãos só da igreja. E aí a gente viu que apresentou e tal, meu irmão começou a conversar com ele, a gente cumprimentou durante o culto, só cumprimentou pegando a mão e tal. E no final do culto, meu irmão conversando com ele, falou assim, olha Rebeca, vem cá pra você ouvir de onde esse menino é e tal. Aí eu fui ver, a gente começou a conversar, né? Aí nesse dia foi bacana, ele contou um pouco da história dele, como ele tinha chegado aqui em São José. E depois a gente não se viu mais. E aí passou 2 semanas, ele não apareceu mais na igreja, porque ele costumava muito ir pra casa e tal, então a gente acabava não se vendo. E aí ele sumiu assim, né? E eu achei muito interessante, porque era uma pessoa da mesma cidade que eu, achei muito legal ele contar a história dele, que ele veio pra estudar, eu também estava estudando e tal. E também tinha umas paradas assim, né, meio crente, que durante aquela semana eu tinha falado com a minha mãe, assim, que eu tava realmente, já faz um tempo que eu tinha entendido que eu queria me guardar pra Deus, uma pessoa que eu estivesse realmente esperando que fosse a vontade de Deus pra mim. E eu brinquei, assim, durante a semana, eu falei com a minha mãe assim, eu vou me casar com alguém de Americana. E aí ela falou assim... Santa Bárbara, Americana. Aí ela falou assim que, mas o que é isso? Mas não tem ninguém aqui de lá, pra você se casar com alguém de lá, você teria que conhecer, essa pessoa teria que vir pra cá e tal. Brincou assim, eu falei, então tá. E a gente riu, assim. E passaram poucos dias, eu conheci ele, né? Aí eu achei muito curioso, mas é claro que eu não pensei logo de cara que eu me casaria com essa pessoa. Seria precipitada da minha parte, né? Então não, eu só achei que foi coincidência, assim. E aí foi muito bacana. Depois ele voltou, essas 2 semanas, me contando uma coisa. Quando eu voltei pra Santa Bárbara, nesse intervalo, eu conheci a prima dela. Casualmente, fui numa vigília da igreja e aí eu conheci uma menina lá, estava eu e meu irmão, conhecemos 2 meninas, e a gente conversando, conversa vai, conversa bem, ela disse, minha prima, meus primos moram em São José dos Campos. Mas quem que é seu primo? Aí, é a Rebeca e o Felipe. Então eu voltei para Santa Bárbara e mais essa grande coincidência, eu conheci a prima dela lá num fim de semana que eu fui. E aí quando ele chegou, isso deu assunto, né? Porque aí já ajudou, nossa, já você deu não sabe o que aconteceu, conheci sua prima, eu fiquei assustada, tudo. Ele foi me contar como foi muito bacana também. Essa é uma prima muito próxima também minha, então foi muito bacana a gente poder se conhecer assim. Depois disso a gente continuou se falando. Né? A gente se encontrava muito pouco porque eu ia na igreja só de domingo, né? Eu estudava a semana inteira, ritmo de cursinho era muito puxado mesmo. Eu ia só no domingo à noite, mas quando ia, a gente sempre conversava um pouquinho, né? Até que... Tinha evento na minha casa também, quando os jovens... Então eles sempre incluíam, porque eu era meio antissocial assim, né? O pessoal não conhecia muito e tal, mas eles sempre chamavam. Foi a primeira família que me chamou para almoçar na casa, então eu lembro muito disso. E é isso, querido. E aí a gente começou a se falar, a gente foi se falando e tal, até que um dia no final do culto, assim, quando a gente foi se despedir, aí ele me cumprimentou e falou assim, tchau, te ligo. Só que eu achei que era brincadeira, eu falei, sei lá, né, esse menino tá falando aí, não sei o que, deve ser nada não. Não vai ligar não. Mas aí ele me ligou mesmo, fiquei um pouco surpresa, mas me ligou e a gente começou a se falar mais, né, de uma maneira mais próxima, mas era só amizade. Sem interesse, a gente se falava ali, só na amizade. Porque a gente, no fim, a gente tinha muita coisa em comum, né? A gente tava fazendo cursinho, né? Mesmo os dois com o mesmo sonho de entrar numa universidade pública. Eu queria estudar aqui engenharia, ela queria psicologia, então a gente tinha muito em comum isso. E a gente ia conversando e tal, mas ainda não foi aí que a gente começou o nosso relacionamento. Na verdade, ainda ia rolar muita coisa. O ano de 2011 acabou, eu passei no ITA, graças a Deus, só que ela e o irmão dela não passaram no vestibular e eu nem contei pra eles, né? Na verdade, você ficou sabendo que você viu, né? Foi, porque eu tava na casa dessa prima que ele conheceu e eu lembro que ele já tava fazendo as provas, a gente conversou quando ele fez o vestibular do IME, do ITA, e aí depois eu acabei não falando com ele mais, ele foi pras férias e tal. E eu fui nessa casa dessa minha prima e eu lembro que eu vi no Facebook um professor meu tinha postado que tinha saído o resultado. Aí eu já fui desesperada, não sei o que, pra abrir, pra ver se ele tinha saído, ele tinha passado. E aí foi na casa dela que eu descobri que ele passou, porque eu vi o nome dele lá e fiquei super feliz. A gente começou ela comemorou, a comemorar, contei pra minha mãe, todo mundo ficou feliz e tal. Daí esperei a ligação. E eu não liguei, não falei nada, não mandei nenhuma mensagem pra avisar que eu tinha passado no ITA, sou mala mesmo.
E aí no ano de 2012 eu já voltei num outro nível, né, num outro patamar, como diria o Thales, porque aí eu já estava estudando no ITA, só que ela ainda estava fazendo cursinho com o irmão dela. E aí nesse ano de 2012 a gente se aproximou um pouco mais, até o aniversário dela de 18 anos, que eu dei um presentinho fofo, uma xícara, mas era só amizade, eu recebi, achei lindo. Sem segundas intenções, cartão, que ela guarda até hoje, assim, sem segundas Foi só, intenções. sem compromisso mesmo. E aí nessa época, passou o aniversário dela, eu tomei uma decisão na época, eu achava que eu ia atrapalhar ela se a gente tivesse um relacionamento, se a gente fosse fazer qualquer coisa. E eu simplesmente cortei a relação com ela, eu simplesmente parei de responder as mensagens dela. Ela gostou muito, ficou muito feliz, né, todo esse tempo aí. Na verdade, eu acho que pra mim foi meio que uma interrogação só, né, porque eu fiquei assim, gente, a gente tava se falando tanto e tal, e agora ele sumiu, assim. Mas a gente ainda continua numa boa. A gente continua. Quando a gente se encontrava, a gente se cumprimentava. A gente parou de se falar por telefone, assim, a gente cortou esse vínculo mais próximo. E aí, final de 2012, ela passou no vestibular, ela passou na UERJ, o irmão dela passou lá na URGS, e aí eles foram, e aí foi a separação de vez. Se a gente já estava sem vínculo, aí que foi, o vínculo acabou de vez, né? Só antes de eu ir, a gente fez uma comemoração de um culto de ação de graças, eu participei, foi muito bacana. Aí a gente convidou ele pra estar, meu irmão, ele veio. E aí ela foi pro Rio de Janeiro. E aí quando ela estava no Rio, a gente quase não se via. Quando ela vinha, de vez em quando, eu encontrava ela na sede. Isso quando eu acabava vindo e ele também se encontrava. Porque meu pai começou a dirigir uma igreja, então a gente não estava mais na mesma congregação. Ela não estava mais na mesma igreja que eu. Então a gente se via raramente. Tipo, 3 vezes, assim, cada 3 meses. Mas quando se via também não acontecia nada, assim. Quando se via a gente falava nada, às vezes era eu, não. Mas sempre simpática, sempre muito interessante, muito inteligente. Eu sempre achei ela, assim, sempre vi muitas coisas nela que me atraíam, só não falava pra ela, né? E em 2014, quando eu fui pro Rio, eu fui pro Rio em 2013, depois fui passando em 2014, eu lembro que eu vinha pra cá e comecei a ver muito ele, assim, na igreja. Quando eu vinha, eu via e tal. E eu comecei a achar estranho, porque, tipo, eu via ele, sentia alguma coisa diferente e tal, mas falou assim, não, acho que é coisa da minha cabeça, esse menino é só meu amigo, eu tô viajando muito e tal. E aí eu lembro que uma amiga me falou, assim, que eu já tinha orado por isso, porque eu tava realmente orando por esperar alguém, eu não queria realmente esperar em Deus, uma pessoa que ele tivesse pra mim, se era isso que ele queria, se é que ele tinha alguém pra mim. Então eu comecei a orar isso um tempo, mas eu nunca orei perguntando sobre isso. E aí uma amiga minha, a Jéssica, muito querida, lembro que ela falou comigo, você não acha que talvez assim você pudesse orar por isso? Eu falei, eu não, nada a ver, que maluquice é essa, que eu vou orar, não sei o que, nem falo com esse menino mais direito e tal. Mas aí em 2014 eu comecei realmente a colocar meu coração pra orar por isso, assim, quando eu via ele, às vezes que eu sentia isso, eu comecei a orar, perguntar pra Deus se isso era realmente uma coisa do coração de Deus, assim, e fiquei só orando mesmo, sem resposta nenhuma. Orando sem resposta nenhuma. No ano de 2015 eu recebi um grande presente, um privilégio, fui fazer um intercâmbio na França, fiquei 8 meses na França e 4 meses na Suécia. E mais uma vez eu não falei nada pra ela ficou sabendo que eu estava na França quando ela viu as fotos do Aparecida do Norte. Aparecida do Norte, então eu estava em Paris, ostentando lá. E ela viu minhas fotos e, nossa, amigo, você tá na França. Amigo, pra gente deixar bem claro pra deixar bem claro que ela não tinha interesse nenhum. E aí a gente continuou sem se falar, ela até ficou preocupada quando teve o atentado no 13 de novembro de 2015, que teve o atentado em Paris. Mandei uma mensagem. Mandou mensagem, toda preocupada. Olha, eu vi aí que teve um atentado, como é que você está? E eu só respondi tô bem. Aí tudo começou a mudar quando a gente estava muito perto, né? Eu estava na Suécia. Assim, do lado do outro. Eu estava na Suécia, ela aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E foi um momento assim da minha vida que eu estava orando a Deus, apresentando essa questão da minha vida sentimental, porque Deus tinha abençoado muito a minha vida profissional, a minha carreira, mas eu não tinha entregado essa parte da minha vida, essa parte sentimental para Ele. Eu voltei a falar com ela.
Voltei com o Miguel, que ela tinha me dado um CD do Baruch em 2012, quando eu fiz 21 anos. Isso só pra completar, né? Nesse processo, assim, porque eu tava orando por ele, aí eu comecei a ver que Deus realmente não me respondia e eu achei que podia ser coisa da minha cabeça. Falei, acho que eu tô meio maluca e tal. E eu decidi parar por um tempo, depois eu realmente me senti tocada pra voltar a orar por isso. E eu voltei a orar. E nessa época que ele vai contar o que aconteceu, eu tava realmente orando por esse momento, vivendo esse momento, assim, eu dizia pra Deus assim, nossa, eu acho que isso tá meio, pra mim, muito difícil. Imagina, eu não sei nem se esse menino lembra de mim, ele tá em outro país, a gente não se fala mais um tempão, e eu tô orando e tal. E eu lembro que eu falei pra Deus, assim, que eu queria, se isso não era uma coisa só minha, assim, que se realmente era um plano de Deus, que eu queria que, de alguma maneira, Deus me fizesse saber que ele mesmo distante estava pelo menos lembrando de mim, assim. Isso era uma coisa que pra mim era uma resposta de oração. E aí o dia que eu orei falando isso pra Deus, eu orei isso tipo à noite, e eu peguei o ônibus pra vir pra São José. Eu tava no Rio, orei à noite, peguei o ônibus pra São José, falei muito com Deus no ônibus, de madrugada, cheguei em casa às 5 horas da manhã. E aí quando eu acordei, eu dormi, né, 5 horas da manhã, eu acordei, acho que era umas 8 e pouco da manhã, eu vi que tinha uma foto dele assim no meu celular pelo Facebook tinha. E aí eu vi e falei, gente, eu tô muito maluca, isso não é normal não. E aí quando eu abri, ele tava realmente dizendo isso. Aí eu tinha usado a Miguel do Baruch, eu falei, eu tava escutando o Baruch, lembrei de você, como é que você tá? Não mandou nem um oi, assim, foi logo direto. Eu tava ouvindo o Baruch, lembrando de você. Como é que você tá? E parará. E aí a gente voltou a conversar, né? Começar a trocar uns textos muito grandes. Aí quando deu a formatura da amiga dela, né, e no Rio de Janeiro, ela fez uma foto que tá aparecendo para vocês aí. E essa foto foi assim o despertar, que quando eu olhei essa foto assim, eu meio que caiu a ficha, falei, gente, será que eu não tô dando bobeira? Será que a pessoa que Deus queria para mim tava no meu lado todo esse tempo, e eu aqui querendo dominar o mundo, e ela tava logo ali em São José? E aí foi nesse momento que eu já cheguei na voadora, já cheguei perguntando pra ela pelo que ela tava orando, porque eu sabia que era Deus que tinha... Eu fiquei muito surpresa por isso, porque ele me mandou do nada no meio das pelo conversas. Que você tá orando aí? E aí, pelo que você tem orado, pelo que você tá orando, eu fiquei, eu sabia que tinha sido Deus que tinha incomodado meu coração, tanto na Suécia, tão longe. Eu sabia que tinha sido ele que tinha tocado meu coração por isso, então eu sabia que ela estava orando em relação a isso, assim. E eu só queria que ela falasse, mas ela não falou, né? Claro, obviamente não, ela só falou depois que a gente já estava namorando. Claro. E aí eu voltei pro Brasil, e quando eu voltei, já voltei decidido, já voltei foi tipo, ao longo desse tempo na conversa, a gente acabou, eu pelo menos pra mim, também pra ele, foi ficando muito claro, assim, que Deus estava realmente respondendo a nossa oração. A gente viveu uns momentos muito importantes. A tia dela faleceu em abril, meu pai faleceu em junho, na véspera do aniversário dela. E a gente se ajudou muito nesse tempo aí. Foi uma parceria muito boa, assim. Ela foi um suporte assim incrível quando meu pai faleceu. E eu já voltei decidido a começar um relacionamento com ela, e um relacionamento pensando sim no casamento. E tanto é que 10 meses depois de namorar, a gente tomou essa decisão de casar. E a gente orou junto antes de começar a namorar. Porque você voltou da Suécia, a gente começou a realmente conversar mais pessoalmente, a gente orou durante o tempo, ele pediu pro meu pai, mas a gente já entrou, apesar da data, sabendo que a gente queria realmente uma coisa mais séria. Sim, a gente queria. Depois de 10 meses a gente só oficializou. Só marcou a data. Né? E também, depois de ter enrolado esse tempo todo, né, tinha que encerrar. O que é que você tem a ver com isso, assim? Por que a gente contou isso tudo pra você? Por que você tá assistindo esse vídeo? Afinal, qual é o propósito disso? Porque na verdade, a gente tá querendo saber, a gente tá querendo, na verdade, perguntar pra você se você quer ser nosso padrinho! Isso aí. Então, basicamente é isso. Você viu todo esse vídeo por causa disso, porque a gente tá fazendo esse vídeo para convidar vocês, não simplesmente para fazer parte de um dia que vai ser
26 de agosto do ano que vem. Não é só porque vocês têm muito dinheiro para dar presente caro pra gente. Não, na verdade é por isso. A gente tá convidando. Mas como assim você vai mentir pra eles? Não, fala a verdade, Glauber. É melhor. Não, a verdade a gente tá esperando, porque padrinho é o quê? Dinheiro. É dinheiro, é quem dá A presente gente tá caro. esperando que... Nossa, aliás, vocês não precisam dar tipo, uma coisa super Não, cara. não. Só pode ser caro, mas pode ser assim, um carro, né? gata? Uma casa. Tipo um apartamento. Uma lua de mel em Paris. Assim. Isso, na Europa, tá lua bom, de mel né? na Europa tá bom. Acho coisa que básica. a gente Daí convida por pra isso, cima. assim. A gente coloca ali o lua de mel em Paris, o mínimo, e aí vocês vão, pensam no que vocês querem. Vocês podem escolher dentro desses presentes que a gente diz, quais que vocês podem dar. E aí, dentro das condições de vocês, claro. Claro, a gente não quer obrigar. Óbvio, vocês, não. O que vocês sentirem. No coração. Então, brincadeiras à parte, é muito sério isso e a gente está gastando esse tempo com vocês para contar a nossa história, porque vocês são pessoas especiais demais, vocês são pessoas incríveis pra gente e a gente quer que vocês façam parte não apenas desse dia, mas de toda a nossa vida como casal, do nosso relacionamento. A gente não está convidando vocês simplesmente para entrar bonito num dia do nosso casamento, mas a gente está convidando vocês para entrar no nosso relacionamento como pessoas que a gente vai compartilhar todos os nossos momentos, que sejam os nossos momentos de alegria, os nossos momentos de tristeza. A gente quer que vocês estejam lá juntos, celebrando conosco os nossos momentos de alegria e chorando com a gente os momentos de tristeza que a gente vai viver como um casal. A gente, na verdade, está convidando vocês, porque a gente contou nossa história que parece nossa, mas que tem tudo a ver com vocês, assim. Se você está ouvindo realmente esse vídeo, é porque você é muito especial pra gente, porque a nossa história fala da gente e a gente fala de vocês, sabe? Das pessoas que a gente conviveu, da admiração que a gente tem por vocês, do amor, do quanto vocês são especiais. A gente, na verdade, está contando isso tudo e convidando você, porque você é só uma pessoa indispensável na nossa vida. Porque você não... Pra gente, assim, a gente não vê isso, essa história, a gente longe de vocês. E eu acho que uma coisa importante, né, que a gente está convidando para vocês estarem lá com a gente, mas é isso, um convite para o nosso relacionamento. Não é para entrar aquele dia, mas para acompanhar a gente o tempo todo, em tudo, assim, na parceria mesmo, sabe? Vocês são pra gente pessoas que a gente vê como exemplos em muitas coisas, como pessoas que a gente aprendeu muitas coisas. Então a gente acredita que vocês são pessoas para estar com a gente no nosso momento de alegria. Quando vocês puderem dar muitos conselhos e quando vocês puderem dar nenhum, mas que vocês só estar com a gente. A gente está convidando vocês para estarem presentes com a gente. E isso pra gente é muito importante. Então, ser padrinho pra gente é isso. É acompanhar a nossa história daqui pra frente. Por isso que a gente quis contar isso. É ser essa pessoa que a gente escolheu com esse amor, com esse carinho todo, pra fazer parte da nossa vida e da nossa história. Mas no dia você pode ficar bonito, você não é obrigado a ir feio, não. Você pode ficar bonito. Pega essa gravata que você tá recebendo aí dentro da caixa explodida aí. Os homens peguem a gravata e as mulheres peguem também, mas não pra usar. Você pode pegar pra ver o modelo do seu vestido bonito que você vai estar lá naquele dia. E a gente espera que vocês estejam com a beleza, mas não essa beleza física, né? Mas com a beleza do amor, assim, realmente do carinho que a gente tem por vocês. Que todo esse afeto esteja investido em vocês quando vocês estiverem entrando no nosso casamento. Sim. Que vocês recebam e entendam a importância que é a presença de vocês nesse momento pra gente. Isso que pra gente é fundamental, assim. Isso aí. E depois disso tudo, você pode, se quiser, dar o carro, o apartamento. Pode ficar à vontade. Mas isso não é o principal. Sem pressão, sem pressão. Dúvida, porque vocês são pessoas que a gente ama muito. E é isso que a gente quer dizer pra vocês, que nós amamos muito vocês. É isso aí, nós amamos muito vocês e contamos com vocês no dia 26 de agosto de 2018. Não, você mexe a mão, eu só... Oi, a gente voltou pra falar que a gente esqueceu uma coisa muito importante. A gente esqueceu de dizer que o nosso casamento é no domingo, dia 26 de agosto de 2018. Não é sábado, é domingo. E a gente espera você lá. E a câmera até ficou torta. Beijo.